livros bíblicos, né? Os livros bíblicos. A gente conversa aqui, né? Estamos iniciando, né, nesse período, marcando os livros de Paulo, as cartas de Paulo, as primeiras cartas de Paulo. E aí a gente fala sobre as viagens missionárias. Tem aqui alguns pontos que vale a pena a gente chamar a atenção para a gente compreender bem a respeito dos textos, né, dos livros que ele escreveu. Então, viagens missionárias. Para que as cartas fossem reais, existissem e tivessem a importância que tiveram, as viagens missionárias de Paulo foram essenciais em muitos sentidos, muitos. Para Paulo se sentir autoridade e para desenvolver sua teologia, inicialmente baseada no judaísmo, claro, ele veio de lá, ele trouxe muito daquela bagagem, né? Mas para desenvolver a sua teologia e contradizendo, inclusive, muita coisa que antigamente ele acreditava, que acreditava e seguia, né, como judeu, fariseu que ele era, as viagens foram essenciais em muitos sentidos. Então, as viagens de Paulo foram excelentes para as cartas e para ele e o seu desenvolvimento pessoal. Para a cristandade, a importância que deu aos escritos de Paulo, mesmo diante de tantos outros escritos, até dos apóstolos, e destacassem a ponto de estarem no cano do Novo Testamento, com o valor teológico e doutrinário que tem, as viagens foram essenciais em muitos sentidos. Então, para que a cristandade aceitasse aquelas cartas de Paulo, né, e a importância delas para muitas igrejas, então aquelas viagens de Paulo foram espetaculares, foram essenciais. Para a existência de tais viagens e o valor para o desenvolvimento do cristianismo nos moldes que se tornaram até nossos dias, a maior e mais valiosa para que outras acontecessem com melhor resultado, a primeira viagem. Foi a menor, foi a mais curta, mas a primeira foi uma viagem básica para que as outras acontecessem com mais resultados. A segunda, o segundo lugar, a segunda e o terceiro lugar, a terceira. Então veja que a importância maior estava na primeira viagem, em seguida a segunda e a terceira foram, então, cada uma nesse nível de importância, uma para ajudar a outra a ter o resultado que teve. No entanto, como resultado prático para este mesmo desenvolvimento do cristianismo pelo mundo, a última viagem foi a mais próspera. A mais próspera. Depois, a penúltima. Depois, a última, né? A primeira, digamos assim. Então, para que as viagens tivessem importância, né, que tiveram, a primeira foi fundamental. Mas para a gente ter, digamos, o resultado das viagens, a última foi a que mais teve êxito, teve mais resultado. Todas tiveram, mas a última foi aquela com muito mais, né, resultados em muimuitos sentidos. Tá bom? Depois das 3 realizadas, a ida para Roma, que também foi uma viagem, ele estava preso, mesmo como preso, foi a maior e melhor de todas. Pois os resultados das viagens anteriores, a localização da capital do mundo e a situação de sua prisão e a maturidade verificada na teologia paulina, fez com que aqueles anos ali em Roma, com mais tranquilidade, menos desgastes e com mais atenção de todos, inclusive com a proteção romana, porque ele estava sendo
guardado por um guarda. Então ele estava guardado, ele estava protegido, né, de muitas formas. Então Paulo, mais desgastes e com mais atenção de todos, Paulo produzisse uma atuação primordial para toda a história da fé cristã no mundo. Tá bom? Então, as viagens elas foram fundamentais para o próprio Paulo, para as cartas que ele escreveu, para a cristandade e para os resultados, inclusive daquela estadia dele ali em Roma. Então veja que essas viagens, elas foram essenciais, tá? Elas foram essenciais para o cristianismo. Muito bem. Deixa eu ver aqui, pronto, está aqui. Muito bem.